A dosagem de concreto é nada mais do que você definir a proporcionalidade entre as quantidades de materiais que compõem o concreto. No caso, cimento, a água, os agregados, graúdo e miúdo. Quanto a adições ou aditivos, vai depender da necessidade de você melhorar ou então buscar alguma propriedade que não foi alcançada com a mistura básica, ok? Por outro lado, alguns requisitos para a dosagem devem ser levados em conta. Por exemplo, a trabalhabilidade, que está relacionada ao abatimento do tronco de cone, que a gente viu que é um ensaio que é feito logo no recebimento, logo após a produção do concreto. Isso deve ser definido tudo em laboratório. A resistência do concreto é onde o concreto, na obra ou na estrutura, está submetido a alguns esforços e esses esforços têm que ser combatidos para haver equilíbrio da estrutura. Por outro lado, o concreto deve ter uma propriedade fundamental, que é evitar a permeabilidade de ventos, de gases, de água pelo seu interior. Isso aí está muito relacionado à quantidade de poros ou à porosidade. E isso você só combate como? Numa boa execução da produção do concreto na obra. Por outro lado, você tem que levar em consideração na hora que você estiver definindo a dosagem. Se você tem um bom controle de concreto, uma obra bem organizada na produção do concreto, você tem um concreto com baixa permeabilidade e com porosidade bastante reduzida, que vai ser um concreto de melhor qualidade. Por outro lado, você deve levar em consideração, quando levar em conta, tiver no processo de dosagem, levar em conta as condições que a obra vai produzir o concreto. Às vezes você tem uma obra desorganizada, você tem uma obra que não são separados os materiais nas baias, você deixa animais fazerem fezes, animais fazerem urina, você deixa o camarada mistura os materiais quando coloca em montes próximo um ao outro, com o resíduo orgânico e tudo mais. Isso aí leva a uma condição péssima para uma boa qualidade do concreto. Por outro lado, levar em conta o custo, principalmente do consumo de cimento, porque o cimento é o componente mais caro do concreto. Logo, você tendo uma racionalização da quantidade de cimento no concreto, você vai ter um concreto que vai atingir o que você necessita com a menor quantidade possível de cimento. Muito bem. Temos que levar em conta algumas condições. O projeto, o tipo de projeto. Se eu tiver um projeto, um projeto de uma edificação, o principal é a compressão simples. Mas se eu tiver projetos especiais de pontes, viadutos e outros grandes projetos que levam em conta outros tipos de solicitações, eu tenho que levar em consideração outros ensaios do concreto. Logicamente, o básico que eu quero dizer para vocês é o que? A compressão simples. Compressão simples é aquela que é sofrida somente pelo concreto, sem levar em consideração as armaduras. Por isso que você, ao fazer o ensaio de compressão simples, você leva em conta somente um corpo de prova de concreto. Certo? Muito bem. Você tem que levar em consideração nesses projetos especiais, além da tração por compressão diametral, quer dizer, no diâmetro, certo? De uma estrutura circular, como também a tração por flexão, que ocorre muito nas vigas, certo? Na parte de baixo das vigas, e levar em consideração também o que? O desgaste por abrasão, ou seja, do vento, da atmosfera, de poeira, que a estrutura está submetida no dia a dia, aqueles agentes externos que vão desgastando o concreto. Para isso tem um ensaio de abrasão, certo? Muito bem. De que forma, então, os materiais influenciam no concreto?
Aí vemos então que depende muito da qualidade do material. Se eu tiver uma areia de péssima qualidade, ela vai influenciar na pasta do cimento. Se eu tiver um cimento que eu escolhi para uma obra e depois mudei, que não é adequado para aquele tipo de obra, também vai influenciar. Se eu tiver uma brita muito lamelar, muito pontiaguda, vai influenciar na resistência do concreto. Então esses materiais são importantes. Para isso a gente estudou, né, anteriormente, um tempo atrás, a granulometria, as características e propriedades dos agregados. Muito bem, pessoal. E o consumo dos materiais? O consumo do cimento leva a quê? Eu ter muito cimento significa que eu vou ter muita pasta de cimento, certo? Se eu tiver um consumo demasiado de cimento, eu vou ter um cimento muito plástico demais, muito, certo? Eu vou ter uma maior coesão, porque muita pasta de cimento vai envolver uma menor quantidade de agregado e vou ter uma coesão sem problema, né? Certo? Agora, menor segregação está relacionado também a maior coesão. Não é dificilmente os componentes, né, a brita vai se separar de outros materiais, porque eu tenho muita pasta. Por outro lado, vou ter menor exudação, porque a quantidade de areia, de água, eu vou ter uma liberação alta também de calor de hidratação. Por outro lado, favorece a dilatações volumétricas, não só a dilatação térmica, mas outros tipos de dilatação. Por exemplo, dilatação lá na frente por etringita tardia, ou então por reação álcali agregada, já que eu vou ter uma quantidade grande de cimento, e o cimento eu tenho um componente dos álcalis que vão, em função da brita que eu colocar, eu posso ter um componente deteriorante do concreto. Por outro lado, se eu tiver um aumento do teor de areia, de agregado miúdo, o que vai ocasionar eu ter muita areia, né? Primeiro, consumo de água. Por que consumo de água? A areia, como tem um menor grão, tem maior densidade superficial. Eu vou ter maior superfície para ser molhada pela água. Então eu vou ter um consumo maior de água. Por outro lado, eu vou ter, se eu tenho mais água, eu vou necessitar de mais cimento, né? Certo? Então vai favorecer o consumo de cimento, né? E aí eu vou ter a parte da argamassa, que é a areia, a água e o cimento, vai gerar uma maior quantidade de argamassa, que também vai aumentar a plasticidade do concreto. E com relação ao agregado graúdo, né? Se eu tiver um agregado graúdo, vai interferir no concreto como? Ora, um agregado mais arredondado, liso, eu vou ter um concreto mais plástico, maior plasticidade, né? Isso aí vai acarretar menor resistência. Por que menor resistência? Porque a zona de transição, que é ali entre a pasta de cimento e o agregado graúdo, vai ser prejudicada pelo agregado liso. Não vai ter grande aderência quando eu tenho um agregado graúdo mais rugoso, né? mais com textura maior, certo? Então isso aí também prejudica. Por outro lado, se eu tiver um agregado graúdo muito lamelar, muito pontiagudo, isso é bom? Não. Se eu tiver um agregado muito pontiagudo, um esforço aqui vindo de fora vai facilmente trincar aquele agregado no interior do concreto, gerando patologias internas, que também não interessam, né? Certo? Então o método da ABCP é um método adaptado da norma americana, né? do Instituto de Concreto Americano, para a nossa realidade, para a realidade brasileira. Na nossa realidade, são levados em consideração o seguinte: a consistência mais plástica até uma consistência mais fluida, certo? Isso é importante para o método aqui apresentado. Esse método ele apresenta a primeira aproximação dessas quantidades, dessas proporções dos materiais. E você obtém isso através de quê? De experimentos laboratoriais. Então, o que o engenheiro ou você que vai fazer, né? Você vai necessitar de todas as condições
de fabricação ou produção do concreto na sua obra. A partir daí eu vou estudar com o seu material que você vai usar, com o cimento que você vai usar, com o agregado que você vai usar, miúdo e graúdo, e com a água que você vai usar. A partir daí, então, eu tenho um pequeno roteiro. O roteiro, primeiro, você necessita, não você dá, você que vai fazer o cálculo da dosagem, né? Necessita, primeiro, caracterizar os materiais. Quais são as características do cimento, do agregado e do concreto que você necessita. A partir daí, vamos ver como é que a gente faz isso. Por exemplo, cimento. O que é que eu necessito saber do cimento? O tipo de cimento, como vocês sabem, tem vários tipos de cimento, né? CP2, CP3, CP4, né? CP5. Então, as resistências estão lá no traço do cimento, tá? A massa específica também é fornecida pelo fabricante, mas você pode em laboratório verificar. A resistência do cimento aos 28 dias também é importante para você trabalhar a dosagem. Dos agregados, o que é que você precisa dos agregados? Preciso da análise granulométrica do agregado, né? A partir da análise granulométrica, eu vou ter o módulo de finura do agregado miúdo, certo? A dimensão máxima do agregado graúdo, isso é importante. A massa específica do agregado graúdo e miúdo e a massa unitária ou massa específica unitária compactada, certo? Vocês sabem a diferença de um para o outro. Então, cada um vai dentro da realidade do agregado que é fornecido pela obra, que vai ser usado na obra, você obtém esses valores. E o concreto, o que é que você precisa saber do calculista? Eu preciso saber, primeiro, qual é a consistência desejada, qual é o abatimento de tronco de cone que eu devo utilizar na minha obra para um determinado tipo de peça, ou para laje, ou para a fundação, ou para o pilar, ou para a viga, né? Certo? Segundo, quais são as condições de exposição dos materiais e da produção do concreto? Isso aí está relacionado às condições A, B e C, como vocês estão vendo aqui, condição A, B e C, certo? Que vai me dar, para cada condição dessa, eu vou ter um desvio padrão diferente, que eu vou usar onde esse desvio padrão? Aqui no SD. Nós vimos anteriormente que aqui 1,65 é um fator K, utilizado nesse cálculo. Que cálculo é esse? FCMJ é a resistência, né, de compressão simples que você vai utilizar na dosagem. Aqui é o FCK de cálculo, né? Ok? Que você vai usar então. Então, daqui para frente, eu tenho aí lá da norma 12655, o que caracteriza a condição A, a condição B e a condição C, certo? A partir daí você vai ter aqueles valores. Passada a primeira fase, que foi caracterizar todos os materiais, nós vamos fixar a relação água-cimento, né? Vamos fixar a relação água-cimento. Está aqui a segunda parte. Como fixar a relação água-cimento? Qual é o critério que eu uso para fixar isso? Durabilidade está relacionada a quê? Relação água-cimento e a resistência mecânica. Certo? A relação água-cimento está relacionado aí ao tipo de concreto, ao tipo de cimento, desculpa, o tipo de cimento, e a resistência mecânica é a resistência que está relacionada a essa escolha da relação água-cimento, aonde? Na curva de Abras do cimento, né? Que foi falado, né? Então a curva está aqui, eu tenho, por exemplo, vou usar na minha obra o CP32, aos 30 dias, 28 dias eu tenho 32 MPa, né? A resistência do concreto, que se deseja de 25 MPa, entrando na curva de Abras, eu vou ter que, para 32 MPa 28 dias, eu tenho um fator ou uma relação água-cimento 0,58, né? Um passo importante.
que você vai utilizar, certo? Bem, terceira parte, o que a gente vai fazer? Determinar o consumo dos materiais. Pronto, definir o consumo dos materiais, você pode obter a proporção entre eles, certo? Quais são os materiais que a gente vai procurar saber o consumo? A água, o cimento e os agregados, seja agregado graúdo, seja agregado miúdo, né? Muito bem. Como fazer isso então? Determinar primeiramente o consumo de água. Eu tenho aqui uma tabela, né? Certo? Que eu vou ter na horizontal, a partir do abatimento desejado, eu vou seguir horizontalmente até encontrar a coluna que me diz o diâmetro máximo do agregado graúdo. Feito isso, dos dois lados, eu vou obter o quê? Vou obter o consumo de água. Pronto, nessa tabela eu já tenho o consumo de água, que é importante para nós. Segundo, como eu vou obter o consumo de cimento? O consumo de cimento é simples. Você pega o consumo de água que você encontrou na tabela anterior e divide pelo fator água-cimento, ou relação água-cimento, como queira. Se eu dividir isso daí, eu vou ter o consumo de cimento. Então, 2 pontos já foram encontrados: consumo de água e o consumo de cimento. Então, o consumo de cimento depende diretamente do consumo de água. Terceiro, o consumo de agregados, né? Qual é a melhor situação para o agregado graúdo? Primeiro, dimensão máxima do agregado graúdo. Isso aí você obtém onde? No peneiramento, na granometria. A peneira de maior abertura que, né, houve passagem de grãos de agregado graúdo. E o modo de finura da areia. A partir daí eu vou ter uma situação melhor possível para o agregado graúdo. Para o agregado miúdo, a areia, qual a melhor situação? Primeiro, eu levo em conta o teor de pasta de cimento, certo? E o consumo de agregado graúdo. Esses 2 pontos aí vão me definir a situação melhor para o consumo de agregado miúdo. Aqui nós temos a determinação do consumo de agregado graúdo. Primeiramente, eu vou saber qual é o volume por metro cúbico de concreto desse agregado graúdo. Aqui eu levo em conta o modo de finura e o diâmetro máximo do agregado graúdo. Fazendo o cruzamento desses 2 valores que você tem, né? Você vai encontrar um valor, que é o quê? Que é o volume de agregado graúdo por metro cúbico de concreto. Com esse valor, você multiplica aquele valor obtido na tabela anterior pela massa unitária compactada do agregado graúdo, obtendo o consumo do agregado graúdo, CB, ou consumo da brita. Muito bem, pessoal. Mas acontece que eu posso usar só um tipo de brita ou mais de um tipo. Isso é importante? Porque se eu usar mais de um tipo, eu vou reduzir o volume de vazios, né? Só que eu tenho que fazer uma mistura que contribua ao máximo para que eu tenha maior massa unitária compactada. Quanto maior a massa unitária compactada, menor o volume de vazios, né? Então, isso aí eu posso ter algumas situações aqui, por exemplo, que são colocadas aqui, tá certo? Bem, e como calcular o volume de agregado miúdo? Ora, aqui eu tenho o volume, cada consumo dividido pela massa específica de um material é um volume, não é? Certo? Então, se eu fizer que é 1 metro cúbico de concreto, menos o volume de cimento, menos o volume da brita, menos o volume da água, eu vou ter o volume do agregado miúdo, certo? Se eu pegar e multiplicar pela massa específica, eu vou ter o consumo do agregado miúdo, diretamente. Então, a partir daí, tendo todos os consumos, eu vou ter a apresentação do que a gente chama traço. O traço, então, é o resultado da dosagem, é a proporção entre os materiais. Proporção entre quais materiais? Cimento, areia, brita e água. Tudo isso
tudo isso proporcionalmente nessa sequência. Se eu quiser um traço pelo consumo, basta colocar os consumos de cada um, tá? Se eu quiser referenciar o cimento, basta eu dividir todos esses valores pelo consumo de cimento. Quando eu fizer isso, o que é que vai restar? No primeira parte 1, na segunda essa divisão eu vou chamar de A, essa outra divisão aqui eu vou chamar de B e essa terceira divisão AC, que nada mais é do que a relação água-cimento. Aqui eu tenho como deve ser apresentado o traço. 1 é a unidade de cimento. A é a relação da quantidade de areia em relação à unidade de quantidade de cimento. B é a proporção em relação também à unidade de cimento. E a C também, certo? A quantidade de água em relação à unidade de cimento. Por exemplo, se for um saco de cimento, quantos quilogramas são? 50 quilogramas. Logicamente, eu vou multiplicar A por 50, B por 50 e AC por 50. Eu vou ter isso aqui em massa. Se eu quiser obter isso aí em volume, aí o que que a gente faz? Multiplica pela massa específica solta, né? Solta, que eu vou já explicar por quê, tá certo? Pessoal, e na obra, como é que a gente faz, né? Ou no laboratório, para a gente realmente fazer a correção do abatimento, né? Primeiro, se coloca uma parte da água definida, se faz o abatimento e vai fazendo aos poucos, até você ver se é necessário ou não fazer alguma correção, né? Então essa equaçãozinha aqui me diz mais ou menos a correção da relação água-cimento, se for necessário. Você tem que fazer o abatimento, depois que você fez o cálculo daquele traço, você experimenta, mistura e faz o abatimento para ver como é que ficou. Se for necessário corrigir, utiliza essa equaçãozinha aqui, onde eu tenho um abatimento requerido que eu necessito e o abatimento inicial que você obteve depois de fazer a mistura, certo? Então você pode corrigir esse fator ou relação água-cimento. Outras questões importantes você tem que ter cuidado. Se faltar argamassa, né, o que vai acontecer? Um concreto que tem pouca argamassa, quer dizer, pouca areia, eu vou acrescentar um pouquinho de areia, né? Se eu tenho excesso de argamassa, eu tenho areia demais, e aí eu vou tirar a areia? Não, vou colocar um pouquinho de brita, né? E vou tudo isso mantendo constante a relação água-cimento. Agora, agregado com alta absorção de água, isso quer dizer o quê? Eu posso muito bem fazer um agregado reciclado, um agregado de entulho, de resíduo cerâmico, tal, ou um agregado de brita calcária, né? Então isso aí eu vou fazer uma correção do consumo de água para aumentando o consumo de água, prevendo esse tipo de absorção, certo? Isso aí experimentalmente vai ser feito e para que você na obra você tenha tranquilidade. Pessoal, vamos então agora fazer um exemplo de aplicação, né? Um exemplo. Por exemplo, eu tenho o cimento CP232, cuja densidade é 3.100 kg por metro cúbico. Eu tenho uma areia já feita a sua caracterização com modo de finura 2,6, um enxamento de 1,3 com umidade de 6%. A areia estava um pouquinho úmida, 6%, certo? A densidade compactada 2.750 e solta 1.470. A brita, foram utilizados dois tipos de brita. As densidades, massa específica solta foi para a brita B1, 1430, para a brita B2, 1400. E para as duas juntas, compactadas, eu tive o maior valor possível de 1500, certo? Diâmetro máximo dessas duas britas juntas foi de 25 milímetros, ok?
O concreto que eu desejo, qual é? O concreto que eu desejo é um concreto de 25 MPa, o abatimento em torno de 90, mais ou menos 10 milímetros, ou seja, 9 centímetros mais ou menos 1, e o desvio padrão foi de 5,5, dependeu de quê? Das condições de produção do concreto, né? A proporção de brita que vai ser utilizada é de 80% e 20% da brita 2, 80% da brita 1, certo? Feito isso, o que é que eu tenho? Como é que nós vamos fazer, definir o traço? Na primeira etapa, determinar a relação água-cimento. Calcula-se o que? Primeiro, o FCMJ, que é o que você vai usar para compor a dosagem. FCK mais 1,65 SD. SD é 5,5, né? Feito esse cálculo, eu tenho aqui 34 MPa aos 28 dias. A do cimento, a gente viu que foi 32, mas do concreto vai ser 34, que eu vou considerar. Com isso, eu acho o fator, a relação água-cimento de 0,475. Quando é que eu fiz isso? Aqui, ó, no gráfico. Antes eu tinha para o cimento, né, CP2 aqui, né, para o cimento somente 0,58, se não me engano, né, certo? Mas como teve uma correção devido às condições, né, da obra lá, né, então eu vou ter uma resistência de 34 e o fator água-cimento que eu encontro para o mesmo cimento lá utilizado, né, é de 0,475. Utilizada a curva de Abrams, eu já tenho o consumo de água. E o consumo de cimento? Eu vou pegar aqui daquela equação, tá aqui, ó, certo? Eu pego a parte horizontal com a parte vertical, maior diâmetro encontrado, certo? Aqui no nosso caso, 25.200 é o meu consumo de água, certo? 200 litros por metro cúbico, certo? Aqui eu tenho o consumo de cimento, que é o consumo de água dividido pela relação água-cimento, 0,475. Ou seja, 421 quilogramas por metro cúbico de concreto. É o consumo de cimento. E o consumo de brita? Está aqui, densidade de 2.700, compactada 1.500, solta da brita B1, da brita B2, como vimos, e o diâmetro máximo de 25. Proporção está aqui, nessas condições, a gente vai entrar aqui, ó, com 25, 2,6, né? 2,6 se for o modo de finura da areia, eu obtive um consumo, ou um volume por metro cúbico de 0,715. Usado aqui, eu vou ter 1.072. Da brita B1, 1.072 é 0,8. Da brita B2, 1.072 vezes 0,2. Aqui eu tenho o consumo da brita B1 e o consumo da brita B2, certo? Então, os dois consumos das britas já foram. E o consumo da areia, né? Tá aqui, ó, consumo da areia. 1 menos o consumo de cada um por metro cúbico. Aqui é 1 metro cúbico. Menos o volume de cada um. O consumo de cada um dividido pela massa específica, certo? Feito isso, eu vou ter da areia o modo de finura, o inchamento está aqui, a 6% de umidade, tá? Aqui eu tenho a massa específica e aqui eu tenho a massa específica solta. Aqui é compactada e aqui é solta. Muito bem. Calculando esses valores, eu vou ter do cimento, né? 421 dividido por 3.100, que é a densidade do cimento. Da brita 1, ou 1.072 por 2.700, aqui aliás das duas britas juntas, né? Certo? Posso fazer do conjunto de brita e da água 200 por 1.000. Aí eu vou ter 1 menos 0,732, que vai me dar um consumo de 0,268 metro cúbico de areia. Se eu multiplicar esse valor, certo? Pela densidade, 2.650, né? 2.650 está aqui, eu vou ter o consumo de areia em quilograma por metro cúbico.
Pessoal, daí já dá tranquilamente para definir o traço. Basta dividir o consumo de cimento pelo próprio e o consumo de cada um, né, pelo consumo de cimento. Feito isso, eu vou ter o traço 1 para 1,686 para 2,038 para 0,508 para o fator água-cimento está aqui. O consumo de cimento foi de 421, dividi tudo, certo? Então aí eu tenho todas as condições já, dependendo de como eu vou usar o cimento, basta multiplicar por esses fatores que eu vou ter a quantidade a ser usada na obra. Muito bem, pessoal. Algumas condições você tem que levar em consideração na dosagem. Como você deve fazer isso na sua obra? Como fazer isso na sua obra? Muito bem. Você não vai colocar na betoneira em massa. Você vai colocar em volume. Volume de quê? Depende. Pode ser de balde, pode ser de carro de mão, ou como pode ser de um dispositivo que é muito usado dentro do canteiro, que é esse caixote aqui, que é chamado de padiola, né? Chamado de padiola, comumente chamado de padiola. Mas para isso, você tem que considerar alguns fatores. Por exemplo, fator ergonômico, a norma NR18 diz mais ou menos a massa que um trabalhador deve sustentar ou não. Então aqui, levando em consideração que cada um pode levantar 30 quilos, 2 homens, né? Eu levo em conta que a padiola vai sustentar 60 kg de cada agregado, seja areia ou seja brita. Mas para isso, o que é que você deve fazer como orientação para definir as dimensões da padiola? Você fixa o tamanho do fundo, ó, aqui, ó, o tamanho do fundo, certo? Aqui foi fixado em 35 por 45. Pega o volume que você tem, certo? Que a gente vai ver já num exemplo, tá? Então, pegou e dividiu por essa área, você tem a altura da padiola de cada componente, tá certo? Exemplo, nós vimos o nosso traço unitário, tá aqui, ó, 1 para 1,686, para 2,0,38, 0,508 da brita 2 e 0,475 da relação água-cimento. Observe aí como fazer. Olha bem, se eu quiser em quantidade, né, consumo por metro cúbico de concreto, eu tenho 421 kg de cimento, 710 kg de areia, 858 kg da brita 1, 214 kg da brita 2 e 200 litros d'água, primeiramente. Se eu dividir tudo isso por 421, eu tive aquele traço que a gente viu ainda há pouco. Ora, e se eu quiser ir por saco, se eu quiser usar em cada traço rodado na betoneira, eu quiser usar um saco de cimento, aí você multiplica aqui por 50. Ó. 1 vezes 50 é 50, 1,686 vezes 50 dá 84, 2,038 vezes 50 dá 102, 0,508 vezes 50 dá 25, 0,475 vezes 50 dá 24. Então você já tem isso aqui tudinho, esses valores em função de um saco de cimento. Só que tudo isso aqui está em massa, em quilogramas. O que você deve fazer para transformar isso em volume? Eu posso pegar um volume de areia, volume da brita 1, da brita 2 e volume de água. Né? No caso de usar padiola ou um balde, né? Certo? Eu fixei a quantidade de quê? De cimento. Um saco de cimento que eu vou botar na betoneira. 57 kg de areia solta e seca. Eu divido pelo quê? Pela massa específica solta.
da areia. Aqui eu divido pelo quê? 102. Divido pela massa específica solta da brita 1. Aqui eu divido 25 pela massa específica solta da brita 2. E a água, 24 litros, continua 24, esse 19 não está certo, porque 24 kg de água são 24 litros. Se for levado em conta a areia com umidade 6% e um índice de inchamento de 30%, o cimento não muda, a brita 1 nem a brita 2 não muda. O que é que vai mudar? A quantidade, o volume de areia e o volume de água, né? Se eu considerar isso aqui, eu vou fazer esse cálculo aqui, ó, 84 dividido pela massa específica solta vezes 1,3, que é o enxamento da areia, que o volume da areia aumentou para 1,3. Então eu tenho esse valor aqui, certo? E o que foi aumentado, eu subtraio de 24, tá? Se eu perceber, eu tinha praticamente 5 litros de água, certo? Então, minha gente, eu tenho o traço. A partir desses valores em volume da areia e das britas, eu posso definir aquelas padiolas. Lembra que a gente fixou a padiola em 45 por 35? Bastou o quê? Ver a altura, né? E a quantidade de padiola. Não podia passar de 60 kg. Né? Então, duas padiolas com a base de 45 por 35, a altura aqui deu 24, da areia, da brita 1 deu 23 e da brita 2 deu a altura de 11 da padiola. Você orienta o carpinteiro a confeccionar a padiola com o mesmo fundo e mandar pintar, né? Na padiola de areia, coloca lá areia. Na padiola de brita 1, brita 1, brita 2. E aí você pode ter um controle melhor, né, da mistura do concreto. Observar bem a quantidade de água que é colocada para que o betoneiro não modifique o seu traço, ok? Algumas considerações finais, agradecer a vocês aí, observar bem essa composição do traço do concreto, ter todos os cuidados possíveis. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas e agradeço a vocês novamente, mandando um abraço para todos que estão nos escutando, né? E nos prestigiando com sua audiência e presença. Aqui nesse canal, próxima terça-feira, 8 da manhã, nós teremos uma exposição sobre controle tecnológico do concreto. Ok? Grande abraço a vocês. Até mais. Tchau.